Oi, pessoal! Tudo certinho? Tudo joinha? Gente, vamos iniciar mais uma aula de matemática. Hoje, então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos finalizar o nosso capítulo 3 do livro, tá? Vamos resolver alguns problemas envolvendo as quatro operações, belezinha? E lá, então, vamos relembrar tudo que nós vimos nesse capítulo, certo? Que foram as quatro operações, que foi o MMC, o máximo divisor comum e também as expressões numéricas lá na última aula, lembram? Então, bora lá, me acompanha lá na. Oi, pessoal! Então, antes de nós irmos para um assunto novo, vamos fazer a correção das últimas atividades, ok? Quem já fez a correção comigo lá nos nossos encontros online, pode pular essa parte e ir direto para o assunto de hoje, beleza? Então, vamos lá na página 90, me acompanhem lá. Então, tem a fábrica lá de plástico, que troca o turno a cada 4 horas, e a fábrica de papel, que troca o turno a cada 6 horas. Então, os horários de troca de turno na fábrica de plástico ocorre a cada 4 horas, certo? Então, nós vemos os múltiplos de 4 aqui, começando sempre pelo zero. Lembrando que o zero é o menor número múltiplo de todos, ok? E depois, na fábrica de papel, aqui então nós temos os múltiplos de 6, né? Porque a troca ocorre a cada 6 horas, certo? Então, 0, 6, 12 e 18. Gente, aqui só vai até o 20, não vai até o 24, porque no nosso relógio, né, quando dá 24 horas, quer dizer 0 hora, tá? Meia-noite. Então, por isso que não tem 24 aqui, tá bom? E daí, então, lá, se coincide algum horário dessa troca, coincide, né? A 0 hora, 00 e as 12, 12 e 12, certo? Então, os primeiros quatro múltiplos são 0, 12, 24 e 36, se compararmos os dois, né? Como nós vemos aqui. E o menor número múltiplo deles é o 12, né? Aqui o 12 sem contar o zero. Lá na página 91, então, era para vocês verem os múltiplos de 9 e de 12, né? Então, aqui nós temos os múltiplos de 9 e de 12, e depois nós temos o menor múltiplo deles, que é o 36. Depois, o múltiplo de 3 e de 10, então, de 3 em 3, e aqui de 10 em 10, e o menor múltiplo deles, então, é o 30, certo? E aqui, então, nós temos três números para ver o múltiplo deles. Então, vemos os múltiplos de 5, vemos os múltiplos de 6, os múltiplos de 15 e depois vemos, então, o menor entre eles, que é o 30, tá bom? Que é o comum entre eles. E lá na 3, então, essa gerente faz a reunião, essa diretora, desculpa, faz a reunião com os gerentes, né? Então, cada gerente tem uma data. Então, da produção a cada 12 dias, da venda a cada 15 e de marketing a cada 20 dias, certo? Então, para nós sabermos quando eles iam se encontrar novamente, visto que ela fez a reunião hoje, nós precisamos fazer o múltiplo de cada um para descobrir o MMC deles, né? Então, um múltiplo de 12, que é o da produção, o múltiplo de 15, que é o de vendas, e o múltiplo de 20, que é o de marketing, certo? Então, depois fizemos os múltiplos deles, descobrimos então o MMC, que no caso 60 dias. Então, eles se reuniram hoje todos juntos e daqui 60 dias vai coincidir deles se reunirem juntos novamente. Agora, peguem lá a página 94, tá, pessoal? Vamos ver lá, do verdadeiro e falso. O número zero é o múltiplo de qualquer número natural? Sim, né? Então, o número zero é múltiplo de qualquer número. O menor múltiplo de um número natural é ele mesmo? Falso, né? Não é. Qual é o menor múltiplo? Lembram lá? Ó, aqui nós temos um exemplo. O menor múltiplo é o 0, então não é ele mesmo. Aqui o 4, então não é o 4, não é ele mesmo, é o 0. O 5 aqui não é ele mesmo, é o 0, certo? Então aqui é falso, porque o menor múltiplo é o 0, certo? Então, o menor divisor de um número natural é o número 1? Sim, lembra quando nós fazemos lá o máximo divisor comum, nós sempre começamos com 1, né? Se nós formos dividirmos 5 por 1, 6 por 1, 1 por 1, tá certo?
E daí lá, o maior divisor de um número natural é ele mesmo. Isso mesmo, lembram que então, quando nós fazemos o máximo divisor comum, o primeiro número sempre vai ser 1 e o último número sempre vai ser o número que nós estamos procurando o divisor. Então, vejam lá, certo? Aí aqui nós temos que descobrir qual desses números que é múltiplo de 18 e também os seus divisores, um de seus divisores é 5, né? Então, fazendo as contas lá, nós precisamos dividir esse número por 18 e por 5, né? Dividir cada um deles. Se nós dividirmos e não sobrar nada lá na conta, então deu certo. Então, acertou quem colocou 270. Na letra B, né? Qual desses daqui o 30 é divisor? E também qual desses números é múltiplo de 12? Então, acertou quem colocou 180, certo? E lá na letra 3, então, número 3, desculpa. Então, vejam lá, para formar os grupos. Então, qual é o mínimo, né? Então, ele já dá a dica aqui dos mínimos. Então, nós temos que descobrir o múltiplo de 4, certo? E de 5. Então, faz os múltiplos de 4, faz os múltiplos de 5, que nós descobrimos, então, que são necessários 20 alunos para formar esses grupos, tá bom? No mínimo, beleza? Aí, na número 4. Nós temos lá os atletas, né? Então, olha o tempo que eles gastam para completar uma volta. Então, se eles passarem juntos pela linha de chegada, quanto tempo, né? Depois que isso vai acontecer. Então, vejam lá, nós precisamos descobrir os múltiplos desses números. Descobriram o múltiplo de 8, de 9 e de 12. Então, nós conseguimos encontrar o mínimo deles, que deu 72. Então, eles vão se encontrar na linha de chegada depois de 72 minutos. A página 95, pessoal. Então, a votação para presidente ocorre a cada 5 anos e de senador a cada 6. Então, para descobrir daqui a quanto tempo eles vão se eleger novamente juntos, né, considerando que foi esse ano, então, precisamos fazer os múltiplos de 5 e os múltiplos de 6 e encontrar qual é o mínimo entre eles, que seria 30. Então, ocorre essa eleição hoje, daqui 30 anos vai acontecer deles se elegerem também no mesmo ano, ok? E depois nós temos lá, então, a Silvana que vai montar esses arranjos, né? Então, nós temos lá a quantidade de rosas e margaridas que ela vai colocar. Então, para a gente saber quantos arranjos que vão dar, nós precisamos fazer os múltiplos lá de 25, né? Quer dizer, desculpa, o divisor, certo? Então, porque ela vai dividir, né, as rosas e as margaridas em vaso. Então, ela vai encontrar os divisores. Olhem aqui o número 1, é o menor número divisor, certo? E o maior número é ele mesmo. Então, aqui 25, o maior é o 25. Aqui, ó, o número 1, o primeiro, e o 30, que é ele mesmo, né, por último, certo? Então, nós encontramos os divisores de 25 e de 30, e daí nós, então, vemos qual é o divisor entre eles. Então, ela preparou 5 arranjos, ok? Depois que nós descobrimos que são 5 arranjos, nós vamos dividir as rosas e margaridas nesses 5 arranjos, que vão dar essa quantidade aqui, beleza? E depois aqui, ó, a Clara, certo? Ela precisa dividir esses tecidos, então, nós temos lá a quantidade, né? Então, 80 metros de comprimento e a outra peça 64. Então, aqui tem o M, gente, mas é o D, tá? Então, nós precisamos encontrar o divisor de 80 e de 64, ok? Acharam o divisor? Nós conseguimos encontrar, então, o maior entre eles, que é o 16. Então, cada peça de tecido terá 16 metros de comprimento. Vamos ver as expressões lá da página 98, pessoal. Então, né, quantos que o Vinícius vai ver o estacionamento? R$18, certo?
E daí lá no número 2, então vamos resolver as expressões. Lembrando, então, lá da primeira regra que a gente sempre resolve primeiro as multiplicações e divisões para só por último fazer adição e subtração. Então, aqui 28 menos 3 vezes 6 mais 2, o 28 menos 2 repete, certo? E a gente vai resolver primeiro a multiplicação. Então, 3 vezes 6, ó, 18, né? Repete mais 2 aqui. E daí nós resolvemos 28 menos 18 e mais 2, né? Então, 28 menos 18, 10, mais 2, então dá 12, certo? E lá na letra B, então, lembra a segunda regra, que a gente resolve primeiro que tá entre parênteses, certo? Também começando pela divisão e multiplicação, para só depois ir para adição e subtração. Então, vejam lá, 15 repete mais repete e resolve aqui dentro primeiro. Então, 20 divididos por 5 dá 4 mais 7, beleza. Então, repete o 15 e agora vamos resolver isso aqui que tá aqui dentro. Então, 4 mais 7, 11, né? Então, agora resolvemos tudo. 15 mais 11, 26. Agora, fazendo as expressões usando essas notas, né? Então, nós temos R$100 mais, então, temos duas notas de 20. Então, 2 vezes o 20, né? Duas notas de 20 mais 2, que é R$2. Igual. Então, daí nós resolvemos aqui dessa forma, que dá 142, ok? Lembrando, então, que resolve primeiro a multiplicação, né? Então, 100 mais, resolve aqui, 2 vezes 20, 40. Repete mais, e daí resolve aqui, 2 vezes 1, 2, ok? Então, 140 mais 100 mais 40, 140 mais 2 igual a 142. E aqui agora, na letra B, né? Então, nós temos 50 mais 2 vezes o 10, 2 vezes o 10, mais 5, mais, olha aqui, ó, 4 vezes o 1, certo? Então, resolvemos lá as multiplicações primeiro. 50 repete, então, resolvemos lá primeiro. 2 vezes 10, 20, mais 5 e 4 vezes 1, 4, ok? Ó, 4 vezes 1, 4. Agora, então, nós não temos mais multiplicação. Então, 50 mais 20, 70, mais 5, mais 4. Então, aí vai resolvendo que dá R$79. E a Maria, que foi lá ao mercado e comprou 2 latas de leite, 3 litros de suco e 12 litros de leite, né? 2 latas de azeite, 3 litros de suco e 12 litros de leite. Então, aí quer saber qual a expressão aqui que nós usamos para representar tudo isso. Como que a gente vai fazer? Então, ó, 2 latas de azeite, certo? Então, aqui, ó, 2 vezes o 13, certo? Nós temos 3, ela comprou 3 litros de suco, então, ó, 3 vezes o 4, certo? E ela comprou 12 litros de leite, então, ó, 12 vezes o 3, certo? Então, começamos com o 100, porque foi o valor que ela levou, né? Então, é menos ou mais? Menos, né? Porque ela gastou lá no mercado, né, pessoal? Ela não ganhou, ela gastou. E por que que é essa segunda opção? Porque, vejam lá, 2 vezes 13. 2 vezes 13. Mais 3 vezes 4, né? 3 vezes 4. Mais 12 vezes 3, 12 vezes 3. Por isso, então, que essa é a correta. Certo? E lá na letra B? A letra B, então, nós vamos usar essa expressão para fazer os cálculos, né? Então, colocou-se aqui resolveu primeiro o que está entre parênteses, né? Começando pelas multiplicações. Então, aqui, ó, 2 vezes 13, 26, mais 3 vezes 4, 12, mais 12 vezes 3, 36, certo? E depois repetiu aqui o 100 menos, terminou de calcular. Então, 36 mais 12, 26 mais 12, 38, mais 36. Agora, nós podemos tirar do parênteses, né? Porque nós vamos resolver do parênteses. 100 menos 38 mais 36 dá 74. Então, 100 menos 74, 26. R$26. Ela gastou R$74 no mercado, certo? Como ela havia levado R$100,
sobrou R$ 26. Então, lá na página 113, pessoal, né? O Pedro montou essa expressão aqui para obter o número 72. Mas vejam lá, então, ele marcou ponto? Não, né? Por quê? Porque se nós formos resolver, não dá 72, dá 25, certo? Então, acertou quem deu essa resposta. E lá na letra B, então, era para colocar o que estava faltando aqui para se conseguir chegar no 72, né? Então, quem colocou o parênteses lá dessa forma, acertou, né? Porque se nós formos resolver, então, essa expressão, o resultado é 72. Então, pessoal, me acompanhem comigo lá na apostila de vocês, na página 96, que, como o nome diz, vocês vão fazer, então, resolver problemas envolvendo as 4 operações, né? Quais são as 4 operações? Adição, subtração, divisão e multiplicação. Então, vamos começar com o exercício 1, que, então, nós temos ali uma tabela com 4 lojas e 4 lojas, então, oferece um preço diferente por um carro, tá? Então, a pergunta é lá, ó, qual loja dessas que oferece o menor valor e qual que oferece o maior? E depois lá na B, então, vocês vão ter que ver a diferença entre o valor da maior para menor, tá? Então, que tipo de conta que vocês vão ter que fazer para ver essa diferença? E a número 2, então, pessoal, olha lá, observem que a gráfica, então, imprimiu 950 mil livros didáticos. Dentre eles, então, 300 mil eram de língua portuguesa, 255 mil de matemática, 205 de ciências e o restante de história. E a pergunta, quantos livros de histórias foram impressos? Então, como que nós vamos descobrir isso? De que forma, né? Então, ó, nós temos tudo isso daqui que nós sabemos qual matéria que é, né? Então, nós vamos ter que pegar esse valor, vamos ter que juntar tudo e descobrir que valor que ele dá, né? Porque aí nós sabemos desse valor, nós conseguimos, então, comparar com o total. Porque esse daqui não foi o valor total? Pois bem, então, a gente pega o valor total com esse valor aqui que nós descobrimos, tá bom? Que a gente sabe de quais matérias são, para depois que daí o resultado dessa conta com aquela outra conta, nós conseguimos descobrir, então, o valor dos de história, certo? Na letra B, então, vejam lá que os livros de língua portuguesa e de matemática serão distribuídos igualmente entre 750 escolas, certo? Então, ele quer saber quantos livros de língua portuguesa cada escola vai receber e quantos de matemática cada escola vai receber. Como que nós vamos descobrir isso? Então, vamos pegar esse valor de 750, certo? E vamos fazer o quê? Vamos ver o número de livros de língua portuguesa. Então, ó, 300 mil livros de língua portuguesa que serão, ó, distribuídos em 750 escolas. Viram? A continha? E o de matemática? Então, cadê a matemática? 255 mil livros de matemática distribuídos em 750 escolas. Aqui vocês conseguem, então, encontrar quantos livros de português e quantos livros de matemática cada escola vai receber. E lá no número 3, pessoal, lá na página 97, então, vejam lá que a Camila colocou a casa à venda e o Sandro vai comprar, certo? Então, vejam qual é o valor da casa à vista, 230 mil, certo? Mas ele não tem o valor para comprar. Ele vai pagar, então, em parcelas de R$ 1.450 durante 20 anos. Então, quanto que o Sandro vai pagar lá na casa? Como que vocês vão fazer isso? Então, vejam lá. Então, se ele vai pagar esse valor por mês, quantos meses tem 20 anos, pessoal? Se um ano tem quantos meses? Quem lembra? Um ano tem 12. E 20 anos tem quanto? Hein? Então, se vocês descobrirem quantos meses tem 20 anos, vocês, então, pegam esse valor e vão fazer o quê?
Vamos fazer o total desses meses em tudo isso de parcela, tá? Aí vocês vão descobrir quanto que ele vai pagar na casa. E a letra B, então, quer saber se ele tivesse dinheiro para pagar a casa à vista, quanto que ele teria economizado, né? Então, ou seja, ele pagando por mês, não vai ser esse valor aqui, né? Então, vocês vão ter que comparar esse valor à vista com o valor que ele vai pagar a prestação no total de parcelas nos 20 anos. E, pessoal, a número 4, como que é a número 4? Então, olha lá, a fábrica de chocolate, ela produz diariamente 2.236 bombons, tá? Então, isso é por dia. E eles colocam nessas embalagens aqui, tá bom? E a pergunta é, então, quantas caixas completas é possível montar com essa produção da fábrica? Vejam lá, como que vocês vão ter que... Vamos descobrir isso, pessoal. Vocês têm a quantidade de valor e também tem aqui, ó, a quantidade de bombons que cabem em cada caixa, né? Então, vocês vão ter que pegar esse valor aqui e distribuir por essa quantidade de bombom em cada caixa, que daí vocês vão descobrir quantas caixas cabem, tá? E daí, olhem lá na letra B, sobra um bombom sem caixas? Quantos? Como que eu vou saber se sobrou bombom? Então, lá na minha conta, vai ter um valor lá que vai me dizer se vai sobrar ou não e quanto que vai ser, tá bom? E vejam lá a letra C, então. Essa fábrica recebeu a encomenda de 150 caixas de bombons. Então, quantos bombons deverão ser produzidos para a entrega? Como que vocês vão fazer isso? Pensando da mesma forma que na letra A, né? Então, vocês vejam lá, tem 150 caixas e olha aqui, ó, quantos bombons cabem em cada uma. Então, vocês vão pegar esse valor e ver esse valor aqui. E para finalizarmos, então, pessoal, o nosso capítulo, tá? Vamos lá para a página 106 e 107. Gente, lá no exercício 1 da página 106, então, vocês vão fazer os cálculos lá das contas que já estão ali, é só vocês armarem a conta e responder. E na número 2, então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que ver ali que tipo de operação que vocês vão ter que fazer, qual conta, tá? Então, vejam lá, que o Raul, ele tem uma estante... comprou uma estante, desculpa, e foi pagar em 12 prestações de 108. Então, quanto custou essa estante? Então, ó, ele pagou em 12 parcelas de R$ 108, tá bom? E olha lá, para organizar uma coleção de moedas antigas, o Samuel dividiu, então, 384 moedas em 16 caixas. Quantas moedas ele colocou em cada caixa? Veja que o próprio problema já diz como é para vocês resolverem, tá? Os exercícios 3 e 4, então, também já dá essa dica para vocês, que vai ser sobre o quê? Os múltiplos e divisores, né? Então, para vocês verem ali quais são os mínimos múltiplos comuns e o máximo divisor comum. Para isso, então, vocês vão ter que ler o problema ali para identificar qual dos dois vocês vão usar. Então, vejam lá, a letra A. Então, um enfeite de Natal é feito de lâmpadas verdes e vermelhas, tá? Então, as lâmpadas verdes piscam a cada 6 horas e as vermelhas a cada 9 horas. Depois de piscarem juntas, quanto tempo levará para elas piscarem juntas novamente? Então, lembrem lá que nós fizemos um exercício bem semelhante, né? Então, comparando o tempo que determinada situação vai ocorrer novamente. Então, aqui nós temos 2 números, certo? Então, vocês vão ter que encontrar o que desses dois? O mínimo múltiplo comum ou o máximo divisor comum? Então, primeiro, né? Vocês vão ter que encontrar o quê? O múltiplo ou o divisor? Para saber o máximo ou o mínimo, tá? E na letra B, então, como que é a letra B? O dono de uma papelaria, então, separou 100 borrachas, 160 canetas e 200 lápis para montar kits e fazer
uma promoção. Então, ele vai distribuir o maior número possível de objetos nos estojos, tá? Ó, igualmente, tá bom? Para que não sobre nada. Então, quantos kits ele vai conseguir? Vejam que deu o problema que deu, então, as dicas, né? Distribuir em maior número possível, tá? Então, e vejam também que vocês têm três números aqui, 100, 160 e 200, tá bom? Então, vejam aí sobre esses números e para vocês descobrirem quantos kits que o dono vai conseguir montar, certo? Para finalizar, então, vejam lá, lembra da nossa última aula que nós vimos sobre as expressões numéricas? Então, daí aqui traz uma expressão numérica para vocês resolverem, tá? Então, para resolver, lembrem lá quais são as regras, né? Existem 2 regrinhas lá. Relembrem delas para vocês conseguirem resolver e obter o resultado de como realmente deve ser as expressões numéricas, certo? Então, pessoal, é isso, tá? Respondam lá as atividades. Nós não vamos fazer as páginas sem acentuar, porque nós precisávamos, então, daqueles dados, daquelas informações, tá? Mas mais pra frente a gente faz sim, beleza? Então, é isso. E que na próxima aula nós vamos iniciar, então, o capítulo 4, certo? Beijão e até a próxima!